Bom dia a todos que nos acompanham no nosso segundo episódio da websérie Desafios da Implementação do Marco Regulatório do Saneamento Básico. Esse episódio, que vai tratar dos desafios da regulação do setor, conta com o patrocínio da Acciona, a Egea, BRK Ambiental e o Escritório Madrona Advogados. Bom dia, amigos. É com satisfação que abrimos em parceria com a Abdib o episódio 2 dessa websérie, Desafios da Implementação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, onde trataremos especificamente hoje do tema regulação. Bom, primeiramente, gostaria de dar uma notícia boa, né? Depois de tantos webinários que a gente conversa sobre cadê a estrutura da ANA e falar um pouco sobre essa questão da estrutura da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Tivemos recentemente publicado o nosso tão esperado decreto de estrutura, um decreto que a gente trabalhou duramente, acabou demorando um pouquinho para sair, mas saiu. E nós recebemos alguns cargos comissionados, cargos esses que vão servir para que a gente possa atrair especialistas, atrair pessoas que estão familiarizadas com o setor, que possam aqui nos ajudar nessa tarefa que é bastante desafiadora e bastante nova também. Nós, atualmente, nós tínhamos a competência originária de fazer a regulação e a gestão de recursos hídricos e agora também normas de referência para o saneamento básico. Então, é preciso que a gente tivesse realmente esse reforço. Ainda outros itens que dizem respeito a essa estrutura estão caminhando, mas estão caminhando para chegar. Nós estamos ainda na iminência de recebermos aí uma autorização do Ministério da Economia para celebrarmos, para fazermos um concurso público. A gente sabe aí da situação fiscal do nosso país, mas também sabemos que determinadas instituições elas precisam continuar caminhando e a gente, com essa implementação desse marco, que é tão importante, que tem a previsão aí de atrair 700 bi de investimento, não poderia ser diferente a necessidade desse reforço de pessoal e também um reforço de orçamento, né? Afinal de contas, nós precisamos retomar a nossa economia e esse setor da infraestrutura, ao lado de tantos outros, é um importante gatilho para que isso aconteça no nosso país volte realmente a crescer. Então, eu costumo dizer assim, que nós temos duas formas de regular. Uma que é uma regulação mais direta, que é no que tange a regulação que nós fazemos dos recursos hídricos, e essa regulação tão sofisticada, tão diferenciada, e acredito que única, de um setor único de saneamento, que é uma regulação, de certa forma, indireta, que é uma regulação voltada mais a fazer uma uniformização, uma coordenação da regulação em todo o país. Então, esse conceito de o papel principal da ANA ser fazer essa coordenação e essa uniformização da regulação no país, ele tem que ser o norte para o nosso trabalho como um todo. E por isso, assim, a gente também recentemente publicou a nossa agenda regulatória, dizendo em quais períodos a gente vai trabalhar, quais temas. Então, é importante que nesse primeiro momento a ANA ganhe essa legitimidade, essa confiança do setor, que a gente consiga atuar dentro das nossas competências, mas também em parceria com tantos outros atores que são importantes, que continuam tendo uma grande importância. Por exemplo, as agências subnacionais. Então, nós não vamos invadir a competência das agências subnacionais, que precisam, sim, se preparar, que precisam, sim, ganhar muito robustez e bastante autonomia rumo a fazer uma regulação séria e independente. Acho que esse é um grande desafio. E nós temos, então, um custo de regulação inicial que vai ser bastante alto, porque todas essas agências, e a própria ANA também, que está com um olhar mais nacional, mas todos nós juntos precisamos ter um trabalho de seriedade, ter um trabalho de transparência e ter um trabalho de diálogo. Então, sem o diálogo, não vai ser possível trabalhar essa coordenação, essa uniformização, porque, em última análise, quem vai fazer a regulação na ponta vão ser as agências infranacionais.
Acredito que haverá uma seleção natural do mercado por agências boas, né? Tanto o titular de serviço como o prestador de serviço vão querer estar vinculados a agências que tenham capacidade de fazer uma boa regulação, afinal de contas vão estar sendo avaliadas, analisadas e de certa forma, ranqueadas pela própria ANA, dizendo, olha, quem está cumprindo as normas, quem não está cumprindo. Então, todo esse ambiente voltado às melhores práticas regulatórias é um ambiente que já está começando a se desenvolver no setor de saneamento e que a expectativa é que venha se desenvolver com muito mais intensidade. Então, nós, nesse momento aqui onde estamos trabalhando nas primeiras normas de referência, é importante que a gente trabalhe com diálogo e para ganhar justamente essa confiança e essa legitimidade do setor e que a gente consiga fazer um trabalho a longo prazo, né? Assim como os contratos de saneamento também são contratos de longa duração, o nosso trabalho também é de longa duração. Nós vamos aí criar uma estrutura também específica para o saneamento, já muitos servidores começaram a chegar na agência, nós precisamos agora trabalhar com a regulação econômica, que é algo que não era familiar à ANA, pelo menos em menor escala, né? Então, sempre também uma curva de aprendizado, mas todos nós estamos bastante motivados e cientes daquele nosso trabalho, do impacto do nosso trabalho para o nosso país, da necessidade. Costumo dizer também assim, que a pandemia colocou muito em evidência a realidade do saneamento do nosso país, né? Que a primeira norma de referência que nós estamos trabalhando é a norma de cobrança para resíduos sólidos. Nós estamos aí aprovada já na reunião de diretoria da ANA e vamos abrir uma consulta pública. Então, já deixo um recado aqui para que esse seja o momento, a oportunidade de recebermos as contribuições e que a sociedade, os operadores, todos os atores participem ativamente dessa consulta. É muito importante, a gente vai soltar um texto básico, claro, baseado já em bastante trabalho interno, em bastante diálogo com o setor, mas essa fase, ela existe, não é à toa. Né? É um momento onde a gente recebe aí por escrito as contribuições e é um momento que a gente tem também de, a partir das contribuições, fazer uma reflexão conjunta, uma análise se esse é o caminho por onde a gente deve seguir. Por ser a primeira norma, vai ser um filtro bastante interessante aqui para nós entendermos o que se espera da agência, o que se espera das normas de referência e como vai ser essa linha que nós temos que trabalhar. A consultoria específica sobre a indenização de ativos está bastante avançada. Nós estamos aí também planejando um workshop final, mas está bastante avançada as discussões, né? A gente sabe da importância dessa consultoria para chegar a uma metodologia de indenização de ativos, o impacto que isso tem para os prestadores de serviço e por isso o trabalho tem que ser com bastante seriedade. Temos aí uma norma muito importante, que é a norma que dá diretrizes contratuais. Então, nós temos todo o cuidado, temos que avançar mais nessa consultoria. A gente sabe que, falando um pouco agora da regulação discricionária e da regulação contratual, do impacto que tem a gente receber uma boa consultoria e também fazer uma análise crítica dessa consultoria para a gente ter uma norma de referência que traga essas diretrizes contratuais de forma equilibrada. Afinal de contas, o contrato é o nosso grande balizador das regras. Eu acho que o contrato é um instrumento que nasce fruto de um acordo de vontades e que nasce para ser cumprido. Então, essa parece dizer o óbvio, mas no nosso país nós temos que cada vez ainda lutar bastante para que isso se concretize na prática. Aquilo que a gente estabelecer por meio contratual, que seja realmente obedecido e olhado e observado. Então, nessa perspectiva de que o contrato é um acordo de vontades e que o contrato nasce para ser cumprido, é como se fosse uma lei entre as partes, é que nós temos que ter todo o cuidado com essa norma de referência,
até porque o contrato ele pode ser bastante abstrato ou também descer para muitos detalhes. Então, é importante que o contrato contemple tudo aquilo que a gente, no momento antecedente, conseguir prever, para isso sim é o que vai trazer essa segurança regulatória e essa segurança jurídica para o setor. É claro que determinados fatos, determinados acontecimentos não são possíveis de serem previstos, fica na parte ali da área, do risco ou do extraordinário, digamos assim, e por isso também que subsiste a regulação discricionária, tanto para os contratos de programa, mas também quando a gente fala de uma prevalência de uma regulação contratual, subsiste essa parte da discricionariedade, porque nós estamos falando de contrato de longa duração, e muitos acontecimentos podem surgir ao longo aí de 30 anos que exige uma atuação, vai exigir uma atuação das agências locais e também da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Então, é importante também a gente dizer que essas normas de referência da ANA, elas serão graduais, na medida em que também o setor e as agências infranacionais tenham a capacidade de absorção. Não adianta a gente fazer um rol de normas de referência ideais e colocar num nível onde essas agências não têm essa capacidade de internalização. A gente tem que ver que nós estamos falando de uma regulação econômica e que os municípios, as regiões, têm que ter profissionais preparados e sérios para poder, de certa forma, reproduzir um pouco dessas diretrizes, dessas normas de referência da ANA. Então, eu acho que andou bem o legislador quando fez essa previsão, e é assim que nós estamos lendo o texto e absorvendo esse conteúdo, de fazer, claro, sempre procurando, puxando para cima, mas também com essa sensibilidade de ter um olhar voltado também com o pé na realidade, não somente no mundo ideal. É importante a gente falar nesse tema de reequilíbrio, quando a gente fala de segurança jurídica, da necessidade de a gente ter um olhar especial para os contratos. Temos que respeitar os contratos que são vigentes, mas também temos que observar o espírito da lei. E o espírito da lei foi trazer realmente um melhor prestador de serviço para que a gente consiga fazer a universalização. Então, me preocupa muito que determinadas tentativas de reequilíbrio econômico-financeiro tentem, de certa forma, contornar a legislação e não assumindo o que realmente, não observando realmente o que o legislador quis dizer. O que eu quero dizer com isso? Não será ideal se os reequilíbrios econômico-financeiros sejam feitos de forma a prorrogar prazos para contemplar investimentos na fase final de contratos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o espírito da lei foi nós vamos selecionar os melhores prestadores. Então, a título de falta tantos anos, tem que ter investimento nessa fase final, então nós vamos prorrogar esse contrato. Nós temos que achar uma equação onde a gente tenha um equilíbrio, onde a gente respeite o contrato que esteja em vigor, mas que nós também não tentemos, dessa outra forma, burlar a legislação. Nós temos que selecionar o melhor prestador. Então, isso é um assunto assim, bastante delicado, a questão de reequilíbrio econômico-financeiro, e nós estamos atentos a essa necessidade de achar uma equação, porque não é muito fácil, né, a gente falar de alguns contratos aí que ainda tem alguns anos, e nós estamos também aí na iminência de um decreto de capacidade econômica para sair, e nós temos que achar uma equação, né? Como é que esses contratos vão ter esse tempo final mediante um decreto que vai sair de capacidade econômica financeira, que justamente visa fazer um filtro, dar uma régua para, olha, quem tem condição de ficar no mercado e quem não tem condição de ficar. Quem é que tem condição de fazer investimento e quem é que vai conseguir universalizar. Então, são muitas variantes, são muitos olhares diferenciados. Nós temos também que olhar para todos os componentes, não só abastecimento e esgotamento,
mas também olhar para a questão da drenagem. A regionalização da drenagem tem sido aqui um grande desafio para a ANA. Quando a gente fala em drenagem, o pessoal sai até de perto, fala assim, isso aí é muito difícil, a gente vai conseguir fazer região, mas a gente tem que fazer um enfrentamento, é um componente de saneamento, não podemos esquecer. Estamos estudando, estamos dando a nossa parcela de contribuição para o CISB, que é o Comitê Interministerial, que tem a responsabilidade de fazer essa regionalização, e a gente também entra aí dando esses subsídios técnicos para que as regiões sejam formadas da melhor forma possível e que realmente parem de pé, sempre, gente, com aquele filtro que é o óbvio, mas que a gente não pode esquecer, que é pensando também na questão da modicidade tarifária. Então, começando pela questão, digamos, ideológica e cultural, o Carlos Henrique muito bem destacou que essa lei, a Lei 14.026, veio essencialmente para criar um ambiente de segurança jurídica e regulatória para o setor de saneamento, coisa que nós não tínhamos até então. E isso se aplica igualmente para empresas públicas ou privadas. Todas precisam de um ambiente seguro. E o ambiente seguro necessita de agências reguladoras, a Cristiane destacou, com capacidade técnica, independência decisória e com uma cultura do que seja agência reguladora. Às vezes, a população em geral não percebe e às vezes, os próprios servidores de agências reguladoras não percebem o que é uma agência reguladora. Às vezes, mesmo membros da imprensa veem a agência reguladora como se fosse uma espécie de PROCON, de uma entidade de proteção ao consumidor. E nós sabemos que não é isso. Mas o lucro de uma agência, de uma companhia de saneamento, não importa se público ou privado. Eu, na época, estava numa empresa pública, a Sabesp. Mas o lucro é pré-condição para que a companhia ela tem que ter lucro, não só para distribuir dividendos para os seus investidores, mas ela precisa ter lucro para poder ter capital para fazer os investimentos necessários para atingir a universalização. E, por vezes, culturalmente, nós vemos na imprensa, na população em geral, uma aversão ao lucro, como se lucro fosse pecado. Não é. É absolutamente essencial para nós podermos avançar na universalização, em que a agência reguladora fica no centro de um triângulo que os três vértices quem são? Um vértice é o poder concedente, outro vértice é a concessionária e o terceiro vértice é a população. E a mensagem é que a agência reguladora precisa equilibrar esses três grupos de interesse. Quer dizer, ela não pode ser capturada, por óbvio, pela concessionária. Essa, em geral, é o medo que se tem, e em alguns casos acontece, mas no Brasil é raro a agência reguladora ser capturada pela concessionária. Às vezes acontece, mas é raro. É muito mais comum a agência reguladora ser capturada pelo poder concedente, quer dizer, ou seja, tem uma agência reguladora, digamos, municipal, e o prefeito manda lá, ele que diz qual vai ser a tarifa, ele que diz, e isso é mais comum. E também ela não pode ser capturada pelo segmento que ela serve, como se fosse, como eu disse antes, como se fosse o PROCON. E a agência reguladora tem que cuidar da estabilidade da concessão ao longo de todo o período de concessão, ao longo de 30, 35 anos. O primeiro é conteúdo mínimo dos contratos de programa e de concessão para água e esgoto. Sem dúvida tem que ter esse conteúdo mínimo, quer dizer, temos que ter regras sobre esse conteúdo mínimo. Agora, acho que isso deve começar com muita cautela. Quer dizer, a analogia que eu gostaria de fazer é com, digamos, os formulários da Receita Federal. Ao longo do tempo, isso foi evoluindo no sentido melhor. Quer dizer, cada ano que passa, a Receita Federal fica mais eficiente na sua, digamos, no como ela faz. Ela vai aprendendo com os erros ou com necessidade de aperfeiçoamento. Então, aqui a sugestão que eu dou vamos ser, vamos dizer, modestos, fazer um conteúdo mínimo que possa evoluir e principalmente que reconheça
que esse conteúdo mínimo depende um pouco do próprio processo licitatório. Se a licitação supõe que haja um caminhão de recursos, um caminhão de dinheiro entregues ao governante de plantão, isso, no fundo, significa subtração de recursos que a concessionária terá para fazer os investimentos e acelerar a universalização. De forma que não vejo por que desviar recursos do saneamento para qualquer outro setor, por mais vamos dizer, meritório que seja, se nós temos tamanha deficiência no saneamento. A experiência tem mostrado o seguinte, que até agora as empresas privadas têm preferido fazer uma regulação que, no jargão aqui do setor, está sendo chamada de regulação por contrato, né? Ou seja, você procurar incluir no contrato o máximo que você puder, meio que, abro aspas, se livrar da agência reguladora, porque, no fundo, a percepção que se tem é que as agências reguladoras, até agora, isso vai mudar, muitas delas, não estou falando de todas, é claro, mas muitas delas estavam capturadas pelo poder concedente, o prefeito que mandava. Então, se o prefeito acorda de mau humor e resolve diminuir a tarifa ou fazer qualquer coisa assim, sem muita reflexão, isso era um risco muito grande, é o risco que o Carlos Henrique mencionou, o risco regulatório e judicial, e a maneira de se proteger, a Cristiane falou bem, é preciso respeitar os contratos e ter os contratos estabelecerem tudo. Mas, como ela mesmo disse, num horizonte de 30, 35 anos, é difícil imaginar que tudo possa ser resolvido nesse contrato inicial. Quer dizer, então, em qualquer circunstância, o tirocínio e a capacidade técnica das agências reguladoras será necessário. Um dos itens que tem que estar nesse conteúdo mínimo é a matriz de risco. E isso tem que estar mesmo, porque tudo que puder ser definido de a quem atribui o risco, quem é o responsável por enfrentar o risco, se é o poder concedente ou se é a concessionária, isso são questões de natureza conceituais que devem ser, sim, colocadas no conteúdo mínimo. Padrões e indicadores de qualidade, eficiência e eficácia. Aí, o cuidado que eu recomendaria é o seguinte, é preciso estabelecer metas, padrões, indicadores, monitorar na ótica do consumidor, na ótica da população. Quer dizer, eu detestaria ver, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, mas detestaria ver um controle do tipo se a obra tal foi feita como prevista. Quer dizer, porque ao longo da concessão você muda planos de investimento. O que interessa é a qualidade do serviço prestado à população. O que interessa é a qualidade da coleta e tratamento de esgoto. Não é se a ET usa a tecnologia A, B ou C, se ela está localizada no bairro A ou B. Quer dizer, então, é preciso cuidado para não transformar essas metas, esse monitoramento, numa camisa de força que impeça a otimização de soluções que atinjam o objetivo final, que é qualidade de serviço prestado à população e, naturalmente, na preservação do meio ambiente, na preservação dos rios, na preservação dos mares, etc. Controle de perdas não é um fim em si mesmo. Não tem sentido, na minha opinião, obrigar a concessionária a diminuir perdas como se isso estivesse escrito na Bíblia. Não está. Quer dizer, não é uma questão ética diminuir perdas. Perdas é uma questão econômica. A concessionária, dependendo da circunstância, ela vai ter grande estímulo a reduzir perdas, em outros casos não. Se você estiver na beira do Amazonas, com farta água, e o custo de reduzir perdas for maior do que deixá-las, só para um exemplo conceitual, não faz sentido penalizar a população com um investimento que vai onerar a tarifa só por uma razão, digamos, de imagem ou de qualquer coisa assim. Então, as metas têm que ser, repito, alguma coisa que capture as externalidades e capture qual é o custo para a população e capture
o que é melhor. Indenização de ativos para água e esgoto. Esse é um item fundamental de estabilidade nas regras, porque isso, quando foi concebido aí na Lei 14.026, foi pensando em proteger o concessionário público ou privado de expropriação. Quer dizer, se o cidadão, a empresa concessionária, constrói um monte de infraestrutura, enterra essa infraestrutura, estações de bombeamento, tubulações, etc. E depois o poder concedente vem lá e diz, olha, show, vamos discutir na justiça que valor é esse. Isso é uma incerteza, é uma insegurança regulatória e jurídica brutal que afugenta investidores e faz com que o custo, a tarifa pelo serviço fique mais cara, porque tem menos competição. Então, é preciso... Esse é um dos itens fundamentais da lei, mas na regulação é preciso evitar também isso, a intenção original, que era eliminar esse risco de expropriação, mas também ter um cuidado oposto, não fazer uma regulação de tal forma que permita comportamentos oportunísticos da concessionária. Quer dizer, o que seria um comportamento oportunístico da concessionária? Ela poder optar entre receber uma indenização talvez calculada exageradamente e abandonar o serviço sem razoável justificativa por ter feito isso, apenas porque tem, digamos, quase que um prêmio por abandonar o serviço. Então, o desafio, num caso e no outro, é, de um lado, termos contratos de longo prazo. O que queremos é que acabe a situação hoje que esses serviços são regulados por contratos de curto prazo regidos pela Lei 8.666. A prática mostra que isso não é bom, não tem funcionado satisfatoriamente. É bom que nós possamos evoluir para contratos de longo prazo, contratos de concessão. E, por outro lado, aí o desafio, tanto no esgoto quanto no resíduo, está em criar mecanismos de tal forma que quem não pagar pelo serviço tenha alguma punição, vamos dizer, factível. No caso de esgoto, tem que se atrelar as duas coisas. Quer dizer, a lei já colou, disse, olha, se o cidadão ele não pode optar por só ter o serviço de água e não ter o serviço de esgoto. Não pode isso. Modelo organizacional de tarefa das agências reguladoras, eu teria muita cautela nisso. Eu acho que, como a Cristiane disse, a construção da regulação no país é um processo que vai demorar muito tempo. E nós devemos, a própria ANA e as demais agências subnacionais devem aprender umas com as outras. Ela falou muito bem que talvez uma das funções principais da ANA vai ser fazer o ranking das agências. Quer dizer, tanto quem for investir em saneamento vai procurar ver quem é a agência reguladora ali local. Ela é bem credenciada, ela funciona bem. É algo parecido com como nós fazemos quando pegamos o nosso dinheiro e vamos investir em algum fundo de investimento. Eu acho que o grande desafio da ANA é tentar trazer uma homogeneidade, né, de conhecimento, de conceitos. Né? Hoje, nós temos mais que 60 agências reguladoras do próprio estudo realizado pela ANA. Temos mais de 70% do mercado, né, prestado serviço por companhias estaduais. Então, existe um modelo de regulação que essas agências possivelmente elas trazem aí em sua bagagem, que é o modelo de regulação discricionária, e agora adaptar isso, né, trazer novos conceitos de modelo de regulação, que é a regulação por contrato, que são as metas definidas, como você vai caminhar com isso, como capacitar as agências, né, infranacionais, esse é um grande desafio. Então, a ANA, ela vai avaliar as melhores práticas do setor, é claro que ouvindo as entidades subnacionais, né, ela vai realizar consultas públicas, ela vai fazer o AIR, Análise de Impacto Regulatório, e, importantíssimo, né, vai zelar pela a uniformidade regulatória, né, do setor e pela segurança jurídica.
Uma das possibilidades, e isso, bom, muito é discutido, mas uma das possibilidades, por exemplo, seria a ANA instituir norma de melhores práticas mais específicas e, ao mesmo tempo, reconhecendo que a agência ela pode aprimorar o seu entendimento, deixar uma abertura para que as agências subnacionais, com justificativa, apresentem novos modelos, novas técnicas, novos procedimentos e esses sejam incorporados na referência. Isso é um exemplo de abordagem, né, entre diversos. Sua agência reguladora está preparada para o cumprimento do novo marco regulatório? Então, o que a gente percebe é que, na sua grande maioria, se a gente somar aí as respostas dos dirigentes e dos reguladores, eu acho que a gente tem mais de 70% de uma resposta positiva, no sentido de que sim, ou está extremamente preparada, ou está muito preparada, ou está preparada. Então, existe uma percepção interna de que sim, estamos preparados para esse novo marco, né? Enfim, ainda que a gente fale um pouquinho aí de assimetria de informação e talvez até um pouco de preparo de todos esses entes subnacionais para sua regulação, a percepção interna deles é positiva, né? E aí eu queria trazer o próximo slide, que é justamente essa pergunta 10, se vocês puderem alterar aí na apresentação, que é justamente avalie a importância do apoio dessas entidades para a melhoria da governança da sua agência, frente ao novo marco. Quando a gente vem com essa pergunta 10, né, o que a gente percebe é que a sua grande maioria responde que é muito importante a atuação da ANA. Então, até tentando ler um pouco esses dois slides juntos, algumas reflexões me vieram, né? Seja, de um lado eu me falo, eu me auto-intitulo, né? Tenho uma percepção interna de que eu estou muito preparada, e de outro lado eu mostro a importância da ANA, né? Então, me parece que existe uma intenção dessa regulação, ou desses reguladores municipais, de recepcionar, sim, esse novo papel da ANA, e de fato, né, e quando eles se colocam como nós estamos sim preparados, no sentido de que nós estamos maduros, né, para talvez ter essa interação com a ANA e estarmos, vamos dizer, de alguma forma, prontos para olhar essas normas de referência e nos adaptarmos internamente, né? Então, eu quero ler essas duas figuras de forma positiva, no sentido de que existe aí uma receptividade com relação à regulação aí nacional, né? Ou essas diretrizes de regulação nacional. Eu acho que o estudo ele é muito maior do que isso, né? Para poder ter uma conclusão, teria que ler inteiro, mas eu acho que, de alguma forma, a ideia aqui foi trazer alguns pontos positivos, tá? Indo um pouquinho para o slide 5, e eu estou falando aqui o número dos slides, porque, de fato, eu continuo sem enxergar aqui na tela de vocês, eu trago aí alguns pontos de atenção para o novo marco, né? No fundo, eu queria apresentar para vocês algumas problemáticas que se colocam aí nos contornos legislativos, tá? Eu vou tentar ser aí bastante breve, com uma fala bastante simples também, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar é que, desde a edição do marco, a gente tem aí duas ações diretas de inconstitucionalidade discutindo essa atuação da ANA, tá? Então, aqui eu até apresento para vocês, né, que é uma da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, pelo Partido Comunista do Brasil e por outros partidos aí, né, ditos mais de esquerda, né, o PT, o próprio PSOL, enfim, e o PSD e o PSB, né? Então, a gente tem essa discussão no âmbito aí dos partidos e tem uma discussão no âmbito dessa associação nacional. E aqui eu queria fazer um parêntese para tratar um pouco, né, de qual que é a natureza dessas normas, né, dessas normas de referência, essas diretrizes gerais. A gente está falando de um grande desafio, que é o desafio de como funcionará essas mais de 60 agências de saneamento do Brasil. O Brasil tem 1/3 das agências de saneamento do mundo, não sei se todos conhecem isso. Então, existe uma complexidade de entendimento
dessa agenda, mas é claro que, em prol do saneamento, todo o esforço necessário precisa e deve ser feito para que haja uma maior padronização e maior possibilidade de segurança para que o investimento no saneamento possa ser feito e que atraia cada vez mais investimento de todas as fontes possíveis, né? Porque todas as agências reguladoras elas vão ter que adaptar os seus procedimentos, né, para atender às normas de referências que a ANA vai estabelecer. Então, para a gente fazer essa adaptação, a gente precisa de um prazo, e também, como a ANA, a própria Cristiane apresentou no início, a ANA está passando por um processo de estruturação, e a regulação subnacional, ela também precisa ser melhor estruturada para que a gente consiga avanços para o setor de saneamento, né, e que a gente consiga aí realmente ter as metas de universalização do saneamento serem implementadas. Então, são mais de 70, na verdade, agências que têm trabalhado aí na área de saneamento básico. E aí, um outro aspecto importante, nem todas trabalham na regulação dos 4 componentes do saneamento básico. Então, uma grande parte emite normas regulatórias para água e esgoto, mas são poucas as que trabalham com a regulação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também praticamente só há uma agência reguladora que tem trabalhado com normas para o manejo de águas pluviais urbanas. Então, nós temos um desafio grande aí, existe uma enorme diversidade, foi um pouco em função dessa diversidade, dessa carência, porque, embora haja um número importante de agências reguladoras internacionais, nós ainda convivemos com mais de 1.700 municípios no país que não têm agências reguladoras para regular os seus serviços de saneamento básico. É também importante salientar que a ANA tem outras competências que complementam no sentido de poder melhorar a qualidade da regulação do serviço de saneamento no Brasil, que vale a pena salientar. Em particular, a questão de ser responsável pela capacitação dos recursos hídricos na regulação do serviço de saneamento, avaliar as melhores práticas regulatórias do setor, publicando manuais, guias, diretrizes, e também, como já foi referido pelo professor Oscar, ter um papel importante para a resolução de conflitos que são normais que aconteçam na prestação deste tipo de serviços. A qualidade de um contrato, né, eu falando da perspectiva jurídica aqui, que é a minha formação, a qualidade de um contrato deve estar ligada aí à estruturação, né, das regras acordadas entre as partes, de maneira a criar os incentivos adequados para que elas cumpram o objeto do contrato da forma mais eficiente possível, né, tentando reduzir aí custos de transação entre as partes. Que a qualidade dos serviços prestados, ela acaba sendo intrinsecamente ligada à qualidade dos contratos, independente da sua forma, né, se de programa, ou se concessão, ou do modelo de regulação. Em que um contrato bem estruturado, com alocação de riscos bem determinadas, metas claras e cláusulas que confiram segurança jurídica, é condição sine qua non para que os prestadores façam o seu melhor trabalho e possam, inclusive, ser cobrados por isso. Eu acho que de 2016 para cá, nós, como sociedade, subimos na escala de prioridade a importância do acesso universal ao saneamento. Felizmente, estamos aqui agora com uma discussão um pouco mais apurada, com maior engajamento. O setor está mobilizado para esse objetivo, está imbuído, eventualmente, de atrair entrada de novos participantes, entrada de capitais privados, sejam eles domésticos, sejam eles internacionais. Eu gostaria só de abordar também, de uma forma muito rápida, qual é o envolvimento do setor privado em Portugal. Digamos, serve cerca de 20% da população, o que nós consideramos francamente pouco, porque, por exemplo, aqui os nossos vizinhos de Espanha ou França têm mais de 50% dos serviços concessionados a empresas privadas. Portanto, o nosso foco principal é tentar convencer municípios e o governo dos benefícios da gestão concessionada.
apesar de, infelizmente, atualmente, digamos, o cenário político em Portugal não é favorável ao setor privado, e é muito relevante que gostaria de transmitir o que é que faz o regulador em Portugal. Portanto, é um regulador único, Portugal é um país pequenino, mas tem um conjunto de atribuições diferenciadas conforme a área de regulação e conforme o tipo de entidade de regulação. Tem, que foi aí que começou, tem a regulação da qualidade da água. E essa regulação da qualidade da água é transversal para todos os tipos de entidades, quer seja uma concessão privada. Convido todos para o próximo evento, que vai ser no dia 27 de abril, às 9 horas, que vamos tratar de um tema importantíssimo, ainda sem o decreto regulador, esperamos que até lá já exista, que é sobre a capacidade econômica financeira. E gostaria de agradecer a todos aqueles que colaboraram para o grande sucesso desse evento, não só os painelistas, como também os moderadores. Eu acho que foi realmente um evento bastante equilibrado do ponto de vista dos temas dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer.